Graça e paz a todos. Quero deixar aqui uma palavra rápida aos nossos corações, que se encontra em Pedro, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Graças a Deus. Essa carta aqui do apóstolo Pedro, direcionada aos cristãos que estava disperso, logo no capítulo 1, ele se identifica como apóstolo Pedro aos cristãos dispersos na galáxia, Capadócia, Ponto, Ásia e Bitínia. Esses cristãos estavam dispersos, meus queridos, porque eles teriam passado por uma perseguição em Roma, onde Nero enlouqueceu e tocou fogo em Roma e colocou essa culpa desse incêndio nos cristãos. Por que ele fez isso? Porque ele queria reconstruir Roma, mas não conseguia achar um meio legal para isso. Ele tocou fogo em Roma e aí viu a oportunidade de colocar a culpa nos cristãos. Aí aconteceu o que ninguém esperava: a perseguição contra aquele povo, contra os cristãos que estavam em Roma. E a esses cristãos que o apóstolo Pedro vem escrever esta carta. E ele vem dizendo para que os cristãos se consolassem em meio à tribulação. Essa carta é uma carta onde trata de algo como um incentivo para aqueles que estavam passando prova, passando tribulação, como esses cristãos. Porque o que aconteceu? Eles perderam os seus bens, perderam as suas terras, perderam os seus animais. Eles saíram somente com a roupa do corpo, porque se ficasse lá iriam morrer. Então esses cristãos, eles saíram como peregrino, como no capítulo 1, versículo 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros. Ele estava como estrangeiros em uma terra desconhecida por causa dessa perseguição. Mas o apóstolo Pedro vem e fala para que eles se alegrassem. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. É necessário que nós venhamos conhecer essa palavra no contexto aqui de se alegrar. Por quê? Porque o apóstolo Pedro vem trazendo aqui que ainda que eles perderam a casa, o apóstolo Pedro falou assim no versículo 3 do capítulo 1, ele fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Aqueles cristãos não tinham mais esperança, porque eles não podiam voltar mais para a pátria onde eles estavam. E o apóstolo Pedro fala: você tem uma viva esperança. Aqueles cristãos já não tinham mais casa, não tinha mais lar, não tinha mais pátria. Mas o apóstolo Pedro vem trazendo aqui no versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu. Aquele povo não podia voltar para sua casa, não poderia voltar para sua terra, mas o apóstolo Pedro está dizendo: você tem uma herança incorruptível, você tem algo no céu que é superior a isso. Então, como é que nós vamos passar pela prova glorificando a Deus? Passar sabendo que a nossa morada, a nossa redenção, a nossa vida não é aqui, sabendo que nós temos algo no céu nos esperando, porque o Senhor Jesus falou: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ainda que você esteja passando por provas e problemas, por dificuldades, creia tão somente que o Senhor está do seu lado, e Ele tem uma recompensa para aqueles que
levarem até o fim a sua cruz. Porque o Senhor Jesus falou: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vencemos a luta, nós te alegramos na tribulação. Por quê? Porque nós temos e sabemos que temos uma recompensa no céu, guardada, que não pode murchar e que não pode ser roubada por alguém. Essa herança é a nossa vida eterna, é a nossa salvação. Creia tão somente. Não é momento de parar, de desistir, não é momento de você se encostar, porque a luta está grande. Mas antes faça como o apóstolo Pedro falou: alegrai-vos antes. Por quê? Porque você é participante dos sofrimentos de Cristo. Como no capítulo 5 de São Mateus, que diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por meu nome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Talvez aqui eu e você chora. Talvez aqui eu e você lamenta por algo que aconteceu. Mas quando nós chegarmos no céu, nós seremos consolados. A minha vida e a sua vida será mudada. Porque o Senhor Jesus falou: e ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais choro, porque o Cordeiro limpará dos seus olhos toda a lágrima, e você viverá a vida eterna feliz com o Senhor. Vale a pena nós sermos provados, porque a fé, como o apóstolo Pedro diz, que ela é provada como ouro no fogo, para que saia a impureza. E cada prova que nós passamos, mais perto, mais puro é a nossa fé diante do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.